Um menino que cresceu se sentindo excluído e não conseguia fazer nada para mudar isso, decidiu se vingar. Ele se achava incrível demais para não ser amado e desejado por todos. Então, ele planejou um terrível massacre que chocou os Estados Unidos. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar na entrega do conteúdo. Caso seja novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação. Também me siga lá no Instagram, que é @CamilaGSantos. Por lá eu posto um pouco sobre o meu dia a dia e os bastidores aqui do canal. Agora vamos ao caso. Elliot Rodger nasceu no dia 24 de julho de 1991 em Londres, na Inglaterra. Ele era filho de um cineasta e fotógrafo britânico, Peter Rodger, que ficou conhecido pelo seu documentário Oh My God, bem como seu trabalho como diretor de segunda unidade em Jogos Vorazes. Sua mãe era Lytton Rodger, e ele tinha uma irmã mais nova. Quando Elliot tinha 5 anos, sua família acabou se mudando para os Estados Unidos e se estabeleceu em Los Angeles, na Califórnia. Seus pais acabaram se divorciando em 1998 e em 1999 o seu pai acabou se casando com uma atriz marroquina, com quem teve mais um filho. Isso fez com que Elliot sentisse bastante ciúmes, já que até então ele era o único filho homem de seu pai. Com 8 anos de idade, ele começou a se consultar com terapeutas e também recebeu tratamento psiquiátrico. E por ser uma criança muito tímida e introvertida, ele era um garoto muito solitário. E sua mãe falava que ele era uma criança autista não diagnosticada. Mas o pai dele não concordava com esse diagnóstico que a mãe dava. Seus pais tentavam arrumar amigos para ele brincar na infância, mas nunca dava certo. O psiquiatra chegou a prescrever algumas medicações para ele tomar, mas ele se recusava a fazer o tratamento. Por causa do jeito calado e solitário, ele sofreu bastante bullying na escola. E de acordo com ele, ele não conseguia fazer amigos. Mas isso foi refutado mais tarde por algumas pessoas que alegavam que Elliot rejeitou qualquer pessoa que se aproximava para tentar uma amizade. Em dado momento, ele começou a postar vídeos no YouTube e também criou um blog online. E o tema principal era rejeição e solidão. Ele também começou a frequentar fóruns sobre masculinidade, misoginia e antifeminismo. No dia 4 de julho de 2011, ele se mudou para Isla Vista para frequentar a faculdade de Santa Bárbara. Ele foi com seu carro, uma BMW preta conversível que ele ganhou de sua mãe. E ele achava que o seu carro ia ajudá-lo com suas questões de autoestima. E além disso, ele acreditava que a mudança para a faculdade iria ser um novo capítulo na vida dele. Tudo iria mudar. Mas não foi bem isso que aconteceu. E em fevereiro de 2012, ele acabou desistindo da faculdade. Mas nesse meio tempo, entre 2011 e 2012, ele se envolveu em diversos incidentes, no qual ele borrifava ou jogava bebidas alcoólicas em casais ou grupos de amigos, simplesmente porque sentia inveja, e isso o fazia sentir raiva deles. No dia 20 de julho de 2013, ele chegou a ir a uma festa para tentar interagir com as garotas do local, mas aparentemente ele foi ignorado por elas. Então, ele tentou empurrar algumas meninas de uma altura de 3 metros, mas alguns rapazes que estavam por perto perceberam e empurraram Elliot. Ele fugiu, mas acabou voltando para recuperar o seu óculos preto. E quando os garotos perceberam que ele havia voltado, eles começaram a agredi-lo. Elliot chegou a falar sobre isso para os policiais, mas eles acabaram percebendo que quem havia começado tudo isso tinha sido ele. E foi nesse momento que ele começou a planejar a sua vingança. A partir de setembro, ele começou a guardar dinheiro que recebia de seus pais e seus avós para comprar o que ele precisava. Ele começou a visitar estandes de tiro e comprou 3 revólveres em cidades diferentes para não levantar suspeitas. Ele também começou a escrever um manifesto que intitulou de Meu Mundo Distorcido, uma história de Elliot Rodger. No dia 24 de janeiro de 2014, o colega de quarto dele foi preso porque Elliot o acusou de roubo. O acusado confessou, mas os policiais acabaram o liberando por falta de provas. No dia 30 de abril, os pais de Elliot ficaram preocupados após assistirem aos vídeos do garoto no YouTube, então eles contataram a polícia. Quando os policiais chegaram no apartamento do rapaz, ele minimizou a situação. Então os policiais alegaram que ele não atendia aos requisitos de detenção involuntária, que envolve questões de saúde mental.
E eles acreditavam que não havia motivo suficiente para que a casa fosse revistada, então eles foram embora. Lembrando que nessa época, Elliot já estava planejando um massacre e já tinha 2 pistolas dentro de sua casa. E ele deixou claro em seu manifesto que uma simples busca em seu apartamento teria arruinado todo o seu plano. Ou seja, se a polícia tivesse levado um pouco mais a sério a denúncia dos pais de Elliot, isso poderia ter sido evitado. Ele escreveu: se esse fosse o caso, a polícia teria revistado meu quarto e encontrado todas as minhas armas, junto com meus escritos sobre o que eu planejo fazer com elas. E eu seria preso e seria privado da chance de perpetrar a vingança contra os meus inimigos. Não consigo imaginar um inferno mais sombrio do que esse. No dia 23 de maio de 2014, Elliot começou a colocar em prática a sua vingança. Ele intitulou esse dia como o Dia da Retribuição. Por volta das 9h30 da manhã, ele começou a gravar um vídeo onde intitulou de Retribuição. E nesse vídeo, ele expressava sua frustração, raiva e ódio contra todas as mulheres e a sociedade no geral. Nesse vídeo, ele afirmou: tenho 22 anos e ainda sou virgem. Nunca nem beijei uma garota. Tenho frequentado a faculdade por 2 anos e meio, mais do que isso até, e ainda sou virgem. Tem sido muito torturante. Não sei o que vocês não veem em mim. Eu sou o cara perfeito e ainda assim vocês se jogam nesses homens detestáveis em vez de mim, o Cavaleiro Supremo. Nesse vídeo, ele ainda descreveu seu plano de entrar na moradia estudantil das estudantes mais gatas da universidade e tirar a vida de cada loira mimada que encontrasse. Depois disso, ele saqueou 3 pessoas até a morte. O primeiro foi Wei Han Wang, que era amigo de um dos seus colegas de quarto. Depois, ele tirou a vida de Chen Wan Hong. E por último, atacou George Chen. Esses 2 eram seus colegas de quarto. Ele atacou cada um separadamente, sempre fazendo de tudo para que sua próxima vítima não descobrisse o assassinato do anterior. Às 9h17 da noite, Elliot subiu aquele vídeo que ele havia gravado às 9h30 da manhã. Ele intitulou de Retribuição de Hélio Roger. E 1 minuto depois, ele enviou o seu manifesto para 34 pessoas, incluindo seus pais, membros da família, seu terapeuta, ex-professores e colegas de infância. Depois, ele foi para a casa da fraternidade Alpha Pi, uma fraternidade feminina que ficava perto da faculdade de Santa Bárbara. Ele tinha a intenção de acabar com a vida de todas que estivessem lá dentro. Ele bateu violentamente na porta, mas ninguém abriu. Então, ele decidiu atirar nas pessoas que estavam ali na proximidade, que eram 3 irmãs da fraternidade Delta Delta Delta. Eram elas Catherine Cooper e Veronica Weiss, que perderam a vida na hora, e Bianca de Koch, que ficou ferida. Bianca disse mais tarde que Elliot estava sorrindo enquanto atirava. Depois disso, ele foi dirigindo pelas ruas de Isla Vista e atirando em pessoas aleatórias de dentro de sua BMW. Então ele acabou atirando a vida de um estudante chamado Christopher Michaels Martinez. 4 policiais que estavam fazendo uma patrulha a pé avistaram Elliot saindo com um carro após tirar a vida do estudante. Mas eles não perceberam que se tratava do atirador, então simplesmente deixaram ele seguir o seu caminho. Em alguns momentos, Elliot dirigia na contramão, subia na calçada, então ele acabou atropelando e ferindo 6 pessoas no total. Durante essa fuga, ele acabou entrando num breve tiroteio com um vice-xerife, mas acabou escapando ileso. Perto do fim desse tumulto, Elliot acabou entrando num tiroteio com 3 delegados do xerife. E dessa vez, ele acabou sendo atingido por um tiro no quadril esquerdo. E mais uma vez, ele tentou fugir, mas dessa vez ele foi perseguido de perto pela polícia. Então, ele acabou colidindo com um ciclista chamado Keith Chung, que acabou ficando ferido. O que conseguiu parar o jovem foi justamente um carro que estava estacionado. E nesse momento, ele percebeu que não tinha saída e deu um tiro na própria cabeça. E assim, o jovem de 22 anos acabou tirando a sua própria vida e a vida de mais 6 pessoas que tiveram a infelicidade de cruzar o seu caminho. A polícia chegou na BMW, já algemando Elliot e Keith, já que eles acreditavam que se tratava de um segundo atirador. Mais tarde, eles perceberam que se tratava de uma vítima ferida e o libertaram da custódia. No dia seguinte à tragédia, os policiais foram até o apartamento de Elliot e encontraram os corpos de Hong, Chen
e Wong, as 3 primeiras vítimas. O último vídeo que foi postado no YouTube por Elliot foi descoberto e tirado do ar, mas já era tarde demais, pois havia sido copiado e postado novamente por outros usuários. Essa tragédia toda aconteceu durante um período de manifestações pró-armas e movimentos anti-violência armada nos Estados Unidos, devido a outros ataques em massa, mas principalmente os tiroteios de 2012 em Newton, em Connecticut, que tiraram a vida de 27 pessoas e feriram outras 2. A atenção dos críticos se concentrou no contato da polícia com Elliot no dia 30 de abril, quando os pais alertaram a polícia sobre o risco que o garoto apresentava, mas Elliot conseguiu convencê-los de que não era uma ameaça para os outros, embora já tivesse planejado seu ataque e comprado as 3 armas. Como resultado, os legisladores da Califórnia aprovaram uma lei que permite que as armas de fogo de uma pessoa sejam apreendidas a pedido de um membro da família, se a pessoa for considerada uma ameaça para si ou para os outros. Apesar de algumas críticas de grupos pró-armas, a lei entrou em vigor em 2016. O plano original de Elliot era atrair o máximo de pessoas para o seu apartamento, tirar a vida delas e decapitá-las. Em seguida, ele iria para a Irmandade Alpha Pi, atiraria em todas as meninas de lá, depois iria tirar a vida de sua madrasta e seu irmão, de quem ele tinha muitos ciúmes. Depois, ele pegaria o SUV da família e sairia atirando para todo canto e atropelando quem aparecesse em sua frente. Embora a fúria de Roger não tenha inspirado nenhum caso notável de copycat, ela inspirou um massacre na faculdade comunitária de Umpqua, em Roseburg, no Oregon, que ocorreu mais de um ano depois, em 2015, e foi um massacre mais mortal a ocorrer em uma faculdade comunitária. Acho que nesse caso dá pra gente ver quanta raiva Elliot nutria das mulheres por nunca ter conseguido se relacionar com uma, e isso é extremamente problemático. Infelizmente, muitas pessoas perderam a vida por esse motivo. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe nos comentários se você já conhecia, e caso eu tenha deixado algo de fora também, eu tenha me equivocado em alguma informação que eu passei por aqui, pode deixar nos comentários também que eu vou adorar ver. E eu me despeço por aqui, até o próximo vídeo, até mais! Tchau!